Olá, tudo bem? Iniciando aqui mais uma mini aula da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, uma mini aula sobre terraplanagem, projeto e execução. Você que está no Instagram, veja no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, na playlist de mesmo nome, mini aula. Também temos lá as mini aulas mini aulas não, mini treinamentos, que são diários de segunda a sexta-feira, e as mini aulas de segunda a segunda. Participe, divulguem, né? Vejo também na descrição do vídeo, lá no canal YouTube, das atividades da academia e participe delas. Ela é para glória de Deus. Isso não é religião. Isso, na verdade, é conhecimento trino, que eu estou tentando passar aqui para os senhores. Tá? Mas vamos falar de terraplanagem agora. Então, nesses 10 minutos, que as nossas mini aulas têm 10 minutos, eu vou falar de quantitativos. Na verdade, já teve uma aula, uma mini aula, que eu falei de quantitativos. E nela eu falei da importância de você ter um volume no corte e como considerar esse volume no aterro. Isso é necessário para você saber se você tem área de empréstimo ou você vai ter bota fora. Então é muito importante isso. E nós sabemos, por experiência, que isso não tem sido colocado adequadamente na sociedade. Então nós estamos aqui destacando isso e chamando atenção como é fácil até pôr isso em prática. Quando eu falo é fácil, é preciso de sondagem e coleta de amostras em ensaios de laboratório, coisa que não é feita adequadamente também. Mas eu não quero me aprofundar nisso. Falando em aprofundar, eu quero dizer que nós temos lá no canal YouTube milhares, 2.000 horas sobre os temas da academia, né? Empreendedorismo, geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. E temos, todo dia, estamos disponíveis para agendar o workshop das 16 às 17. Para isso, você precisa se inscrever no grupo do WhatsApp e aí agendarmos o papo, onde eu tiro suas dúvidas. Mas falando, então, desses fatores de conversão corte-aterro, que é o que eu tenho que saber. Se no desenho, eu estou escavando no desenho X metros, quanto vai ter no aterro? Para isso, eu preciso saber das camadas que eu tenho no corte, para cada um dessas camadas poder ter o fator de empolamento ou o fator de conversão corte-aterro. Quando eu falo empolamento, é do caminhão, desculpa, é da escavação no caminhão. Quando eu falo de fator corte-aterro, eu falo do corte no aterro. O fator corte-aterro é necessário para o projetista, porque ele não pode escavar X metros cúbicos e achar que vai fazer um aterro de X metros cúbicos. Ele vai fazer para menos ou eventualmente para mais, dependendo do fator de conversão corte-aterro, né? Então, qual a relação desses volumes do corte-aterro? E aí tem essa figurinha que mostra o volume de corte e o peso específico do corte do solo no corte. O mesmo solo, então, uma vez transportado, ele tem um fator de empolamento. Aí eu chamo empolamento. Também posso calcular, mas eu não vou me ater ele nesses 10 minutos. E aí eu tenho, então, um volume que eu posso no aterro e vou ter lá no aterro um certo peso específico do aterro. Ok? Muito bom. Como que eu faço esse cálculo de conversão do corte no aterro? E no caminhão não vou discutir agora, mas é uma conversão que o projetista tem que considerar, senão os quantitativos dele estarão equivocados. Ok? Então ele tem um índice físico chamado peso específico seco. O peso específico seco é o peso seco, ou seja, o peso dos grãozinhos do solo, dividido para o volume onde esses grãozinhos estão ocupando. Quer dizer, tem um vazio entre os grãos. Esse índice físico é obtido em laboratório, tem um ensaio que a gente faz para ter o peso específico seco no corte e depois também no aterro. O peso específico seco no corte, então, é o peso específico seco no corte dividido pelo volume do corpo. Eu tenho uma amostra indeformada aqui, fazendo os ensaios de peso específico e teor de umidade, que, por sinal, nós vamos iniciar amanhã o curso do Laboratório 1, e cursos que existem gravados, existem online também, vejo na grade de curso, vejo lá na plataforma de cursos gravados, e também tem o workshop, e além os mini treinamentos que também
estão disponíveis lá no canal YouTube. Mas vamos lá. Então eu tenho o peso específico no corte e tenho também no aterro. Admitindo, esse é o ponto-chave da matemática, admitindo que a quantidade de grãos é a mesma no corte e aterro, ou seja, se eu pego 1.000 grãos, eu vou fazer o aterro com 1.000 grãos. Os 1.000 grãos no corte, ele tinha uma certa disposição, quando eu vou pisar no aterro, eu vou fazer eles mais próximos um do outro, porque o aterro tem que ter as melhores propriedades de resistência, deformabilidade e permeabilidade. Muito bom, mas a hora que eu faço essa sentença, eu posso dizer que o peso seco no corte é igual ao peso seco no aterro. Portanto, eu tiro essa equação da primeira afirmação. E com isso, desenvolvendo, que eu não vou falar item por item, eu chego no que interessa. O que interessa é que calcular o fator de corte e aterro, que na verdade é o peso específico no corte dividido pelo peso específico no aterro. Como que eu admito, como eu tenho o peso específico seco no corte e o peso específico seco no aterro? Estou vendo que a minha imagem está bem em cima da fórmula final aqui. Mas a fórmula final é FCA, corte aterro, é essa divisão aqui. É isso que vocês não estão vendo aí no slide. É só, no corte, tirar uma amostra indeformada e uma amostra para determinar a umidade, ou seja, uma amostra que vai para um recipiente hermeticamente fechado para eu saber a umidade. Se eu pego essa amostra, então, indeformada para saber a densidade, peso específico seco, peso específico natural, tenho a umidade dessa amostra, né? E faço, então, um ensaio de Proctor normal, onde eu vou ter também uma densidade seca e uma umidade ótima, então eu tenho o peso específico seco no corte e tenho o peso específico seco no aterro. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho então o peso específico, o fator de conversão corte-aterro. Bom, era isso que eu queria comentar nesses 10 minutos, mas ainda me sobraram 3 minutos para eu reforçar os conceitos. Primeiro, quantitativos, obra de terraplanagem. Qualquer obra de uma casa, de uma residência, de uma loja, né? A menos que o terreno esteja terraplenado, então aí não tem terraplanagem, mas geralmente tem. Ou eu tenho que cortar em algum lugar para fazer um aterro, ou eu tenho que fazer um aterro, eu tenho que escavar em algum lugar para fazer o aterro, para dar a cota que eu preciso para aquele empreendimento. E para eu acertar essa cota, eu tenho uma terraplanagem. E nessa terraplanagem, eu preciso saber quanto que eu preciso de corte para fazer um volume de aterro, quanto que eu preciso de aterro, quanto que eu preciso de aterro para poder, enfim, ter uma escavação. Fator de conversão corte-aterro. É como converter uma moeda numa outra moeda. Qual o fator de conversão corte-aterro? E isso se dá determinando o peso específico seco numa condição e na outra, devido um para o outro. Senhores, qualquer dúvida ou workshop, nós estamos aqui para desenvolver o empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira, ou seja, é vida espiritual. Eu também estou me desenvolvendo, isso não é religião. E estou disponível a ensinar qualquer um, não precisa ter diploma, né? Precisa só ter vontade, né? E tendo vontade, se inscreva nas nossas redes sociais, veja as atividades, agende um workshop. Todo dia eu estou disponível a acertar um horário e conversar com vocês, no sentido de explicar em mais detalhe a respeito desse assunto que nós estamos colocando aqui e qualquer assunto da academia. Então vem conosco, vem participar desse projeto, compartilhe esse vídeo, que eu sei que qualquer engenheiro civil, qualquer dono de uma casa que vai ter que fazer uma escavação, um corte, um aterro, uma terraplanagem, ele precisa saber desse conceito, que isso vai afetar o volume de terra e, consequentemente, o custo dessa obra. Então eu aguardo vocês para que compartilhem esse trabalho, que façam suas críticas também, para a gente sempre melhorar e passar esse conhecimento a respeito das obras de terraplanagem, dos projetos de terraplanagem, e vamos para as próximas mini-aulas, né? Não perco também os nossos mini-treinamentos, e todos eles estão gravados lá no canal YouTube, nas playlists, vocês vão encontrar mais de 2.000 horas gravadas para você vir a ser um empreendedor, um empreendedorista de engenharia geotécnica ou um usuário qualquer.
Estou à disposição para ajudá-lo gratuitamente. Vem conosco, estou te esperando.